Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui conosco. Eu sou a Aya. E eu sou o Adam. Que bom estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, muito central para a fé adventista do sétimo dia, né? A doutrina do santuário celestial. Exatamente. Vamos usar como base o material Cristo em seu santuário, perspectiva adventista. É um assunto fascinante. E muito rico, né? Porque ele conecta os símbolos lá do Antigo Testamento do santuário aqui na Terra E isso, com o que Cristo está fazendo agora como nosso sumo sacerdote lá no céu. É bem mais que só teoria, sabe? É uma forma de entender o plano da salvação acontecendo. é verdade. E essa compreensão ela foi se desenvolvendo, ao longo da história adventista. Os escritos de Ellen G. White, como o livro O Grande Conflito, são muito importantes para ajudar a gente a entender melhor. Sim, mas é sempre bom lembrar, né? Na visão adventista, esses escritos são tidos como inspirados, ajudam muito a clarear a Bíblia, fortalecem a fé, Com certeza. mas a autoridade final é sempre, sempre a Escritura. Eles apontam para a Bíblia. Exato. E o nosso papo hoje é justamente explorar os fundamentos, o significado desse ministério de Cristo lá no santuário. Tentar trazer uma visão clara e que inspire também sobre essa obra redentora dele que não parou na cruz. Perfeito. Então vamos começar pela base. O modelo aqui na Terra, o tabernáculo de Moisés. Isso. A Bíblia fala lá em Êxodo e depois em Hebreus que ele foi feito conforme um modelo que Moisés viu, um modelo celestial. E o objetivo era claro, né? Deus querendo morar ali no meio do povo dele. Exato. Êxodo 25.8. E toda a estrutura, o átrio, o lugar santo, o santíssimo e os móveis, tudo tinha um simbolismo muito forte sobre a salvação. E aqueles sacrifícios diários, como Hebreus fala, eram sombras. Sombras, isso, apontavam para algo maior, para o sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro de Deus. Porque o sangue daqueles animais em si não resolvia o problema do pecado, né? Não resolvia. Hebreus 10 diz isso claramente. Mas o sangue era essencial como símbolo da expiação que viria. Hebreus 9.22. Sem derramamento de sangue, não há remissão. E os sacerdotes aqui da terra, o que eles representavam? Eles eram, assim, uma prefiguração da mediação de Cristo. Só ele é o mediador entre Deus e nós, como Paulo diz em 1 Timóteo. Certo. E aí, tudo isso se cumpre em Cristo. Ele é o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Exato. Hebreus 10, 1 Pedro 1 falam disso. Mas como você disse, a obra não parou ali. Ele ressuscitou, subiu ao céu. E começou a ministrar como sumo sacerdote. Um sacerdote muito superior, né? Santo, inculpável. Celestial, aquele que Deus fundou, não o homem. E é um ministério ativo, constante, ele vive sempre para interceder. É impressionante pensar nisso, né? Hebreus 7.25. E 1 João diz que ele é nosso advogado junto ao Pai. Pensa na segurança que isso traz. Muita segurança. E esse ministério dele estabelece uma aliança melhor, né? Uma superior aliança, como diz Hebreus 8. Não mais a lei só na pedra, mas no coração, na mente. E nos dá acesso direto a Deus. Pelo sangue de Jesus, podemos entrar no santuário com ousadia. Fantástico, né? Hebreus 10:19. Agora, a perspectiva adventista, ela detalha um pouco mais esse ministério celestial em duas fases. Certo. Como seria isso? Bem, a primeira fase entende-se que começou com a ascensão de Cristo. Ele estaria ministrando no lugar santo do santuário celestial. Aplicando os méritos do sacrifício dele para quem o aceitasse pela fé. Faz sentido? Isso. Mas aí entra uma profecia específica de Daniel 8.14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso levou a muito estudo. E é um evento marcante na história. Ah, o chamado Grande Desapontamento de 1844. Exatamente. Muitos esperavam a volta de Cristo naquele ano, baseados nos cálculos dos 2.300 dias-anos, partindo de 457 a.C. E quando ele não voltou como esperado, bem, foi uma decepção enorme. Foi, mas no reestudo da Bíblia, um grupo chegou a uma nova compreensão. A data, 1844, estava correta, mas o evento era outro. Não a volta de Cristo à Terra. Mas o que então? O início de uma nova fase do ministério dele no céu.
a tal purificação do santuário. Ele teria passado do lugar santo para o lugar santíssimo celestial. Entendi. E essa purificação, na visão adventista, o que significa? Não é a terra sendo purificada pelo fogo ainda? Não, é entendida como o início da segunda fase do ministério no lugar santíssimo. É o que se chama de juízo investigativo. Juízo investigativo. Sou um pouco intenso. Mas a ideia não é de condenação para os fiéis. É vista como um exame, antes da segunda vinda, dos registros da vida de todos que professaram seguir a Deus. Tipo, uma confirmação de quem realmente pertence a Ele, sabe? Apocalipse fala disso, começando pela casa de Deus. É mais uma vindicação da justiça e da misericórdia de Deus perante o universo. Entendi. É um conceito profundo. E quais as implicações disso para a nossa vida, hoje? Olha, a primeira e talvez a mais forte é a segurança. Saber que temos Cristo intercedendo por nós, agora, sem parar, nos apresentando diante de Deus. Isso dá uma confiança enorme para chegar perto de Deus, né? Como diz Hebreus 4,16, ao trono da graça. Com certeza. Aquela ideia de nenhuma condenação há. Exato. Romanos 8,1. E isso leva a um chamado forte à santidade. Se somos templo do Espírito Santo e o sangue de Jesus nos purifica, somos motivados a viver de um jeito que agrade a Deus, em consagração. E tem a ver com a missão também, imagino. Totalmente. Essa doutrina está muito ligada às 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. É um chamado para adorar o Criador, para sair da confusão religiosa e se preparar para o juízo, vivendo pela fé e obediência. Ajuda a gente a entender a gravidade do pecado, a maravilha da redenção e o caráter de Deus nesse conflito cósmico. Então, resumindo, essa doutrina do santuário oferece uma visão bem completa da salvação em Cristo, desde a cruz até o fim do pecado. Isso. Ellen White a chamou de chave. Uma chave que, depois daquele desapontamento, abriu um entendimento mais claro e harmonioso da Bíblia, fortalecendo a fé. E é importante frisar, não é só teologia, né? É para ser uma realidade viva, que inspira adoração, busca por santidade e dá segurança em Cristo. Exatamente. É o nosso intercessor constante lá no céu. Isso nos deixa pensando, como é que essa compreensão do ministério contínuo de Cristo lá no santuário pode de fato transformar o nosso dia a dia, a nossa fé prática, especialmente com tanta incerteza no mundo? Uma ótima pergunta para a gente continuar refletindo. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise focada na perspectiva adventista sobre o santuário. Esperamos que tenha sido inspirador e convidamos todos a continuarem explorando outras análises e temas aqui no Ellen Talks. Até a próxima! Até a próxima!